Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo esse vídeo a qualquer momento do seu dia. Eu sou o Reinaldo Vitor, esse é o irmão Igor. Nós viemos aqui para falar sobre as 7 eras da igreja. Fazer um debate, um estudo sobre essa questão muito importante e que tem meio que se perdido nas igrejas e o que isso tem a ver com as igrejas hoje em dia, com todos nós irmãos que buscamos entender um pouco mais da verdade. Vem com a gente aqui nesse estudo. É interessante você abordar o tema 7 eras da igreja, porque tanto você como eu temos mais de uma década pelas igrejas e durante todo esse tempo eu nunca que vi Tínhamos, na verdade, que saímos do sistema, mas durante todos esses anos e anos que passamos nas igrejas evangélicas, eu nunca vi uma pregação que abordasse as 7 eras da igreja. Nem eu. Para ser bem sincero, como eu frequentei um pouco o seminário de teologia, os teólogos que estudam escrituras, eles conhecem essa doutrina, muitos teólogos, inclusive aqui do nosso país, de seminário simples, ele é bem difundido, inclusive por alguns livros também, e também estudiosos estrangeiros das escrituras. É uma doutrina bem conhecida. O que torna ainda mais estranho, né? Que, tipo assim, você está há muitos anos, como você disse, mais de uma década dentro da igreja. Eu já passei pela Assembleia, pela Deus de Amor, pela Batista. E o tempo que eu estive dentro das igrejas, eu realmente nunca vi alguém fazer uma boa pregação em cima das 7 igrejas do Apocalipse ou um bom estudo sobre isso. Então acho que se eu estou lá esse tempo todo e não vi nada, e você também, então acho que é um estudo que todo mundo tem curiosidade de saber e tem o que aprender. E é um estudo que foi passado para nós, pelo próprio Mashiach, pelo próprio Filho do Eterno. Ele passou este trabalho para nós através da revelação de Apocalipse. Era para toda a igreja conhecer. Ele não passou só para os estudiosos. Ele entregou a sua igreja, através do apóstolo Yohanan, através do irmão Yohanan, para que ele passasse a toda a sua igreja. Não era uma doutrina para ficar esquecida. Mas o que eu vejo que tem acontecido no meio evangélico é que os líderes religiosos, e até católicos posso colocar também, eles estão muito presos, como eu posso dizer, a questões religiosas, questões terrenas. A um sistema. Número de membros, número de igrejas, qual sua renda, está abençoado lá, coisas do tipo, materialistas, de tal forma que eles estão tão presos com as coisas terrenas aqui, que eles nem conseguem compreender as de cima, as espirituais, e tampouco passar para as suas ovelhas. As igrejas, mesmo as protestantes hoje, infelizmente, eu digo isso com tristeza no coração, com certeza, tem irmão por aí vendendo boneco, pedindo cartão de crédito dentro das igrejas, só prega prosperidade, a tão famosa doutrina da prosperidade tem sido pregada. Você, bênção, 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 carro do ano, casa grande, apartamento. A igreja apostatou da fé, quando sentou com os reis da terra, o que nós vamos ver nesse estudo. E o ápice de apostasia chegou agora, por volta do ano 2015, chegou o ápice de apostasia. O Eterno não aguenta mais tanta nojeira no meio da sua casa. Com certeza, está corrompido. Então, para começar esse estudo, você poderia ler para mim Apocalipse capítulo 1, versículo 11? Ok, Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Nada melhor do que o próprio Yohanan para apresentar as 7 igrejas para nós. Olha, irmão, se eu tiver algum problema aqui em achar os livros, essa Bíblia não é minha, do meu irmão Igor, e vocês sabem como é. Bíblia que não é sua, é como se nem fosse a Bíblia, é outro livro. Ok. Apocalipse, capítulo 1, Verso 11. verso 11. 11. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Pronto, vou provar, irmãos, que essa doutrina das 7 eras da igreja era uma doutrina de largo conhecido da igreja, apenas não passaram para os irmãos. Vou mostrar aqui um estudo de um dos seminários aqui, um seminário até aqui do Ceará. Se aproxima aí da câmera aqui, né? Tá um pouco longe, mas... Gostaria de mostrar isso para você, é bem interessante. Deu uma tremidinha aí, mas não se preocupa não.
Vocês vão ver aqui, ó, o doutor Russell Norbert Campbell observa que a posição geográfica onde se encontravam essas igrejas formavam um círculo. Então que as 7 igrejas que estão citadas aqui, elas formavam um círculo no mapa. Quando foram ser observadas mais de perto. Interessante. Foram tiradas medidas em quilômetros de cada cidade, tem aqui no estudo. Então, a gente sabe que tudo que acontece na palavra não é por acaso. E principalmente então, em Apocalipse. Isso não foi, e com certeza, isso não foi por acaso, né? Trata-se de um ciclo. O Filho do Eterno não estava escrevendo simplesmente as 7 igrejas locais, nada. O seu intuito era alertar sobre as 7 eras de sua igreja que se estenderiam sobre a face da terra até o arrebatamento de sua igreja total, no segundo arrebatamento. Faz todo sentido, afinal de contas, Apocalipse é o fim dos tempos, né? O livro das revelações. Nada que seja um Apocalipse está por acaso. Para o futuro das igrejas, né? Isso. O futuro da casa do Eterno. Então, gente, é interessante que cada era da igreja, Éfeso, Esmirna, quando vai entrando por dentro da história de cada uma delas, que se apresenta aí em cada uma das cartas, combina de forma perfeita o conteúdo de cada carta, a história de período de cada era da igreja passou sobre a face da terra. É uma coisa que nenhum homem poderia fazer, nenhum espírito, somente o Eterno poderia fazer algo tão glorioso, algo tão lindo, tão magnífico. Só o nosso Pai mesmo, que tem o controle das nações, o controle da história na sua mão, que poderia fazer um planejamento tão perfeito que desse tanto certo. Né? As características marcantes das cartas aparecem durante todas as eras da igreja. Agora eu quero que você me prove cada pedacinho aqui, mostre que cada cartiçal é uma era da igreja, e em termos históricos, em termos de data. Olha lá. Bem, vamos pedir para o Espírito do Eterno provar para cada um dos irmãos. A primeira era da igreja é Éfeso. Éfeso, a própria etimologia da palavra Éfeso, ela quer dizer desejada, amada, desejada. É a igreja dos sonhos do Mashiach. É a igreja dos sonhos do Filho do Eterno. Nenhuma igreja mais seria igual a Éfeso. Então, é tipo a igreja como ela deveria ser. Isso. A esposa pura como ela deveria ser. Para você ter uma ideia, a igreja de Éfeso, que durou ali até por volta, há divergências, mas coloquemos até por volta de 70, depois do Mashiach, a igreja de Éfeso era uma igreja que conhecia todas as verdades do Eterno para a sua igreja. Em Atos capítulo 20, versículo 27, o apóstolo Shaul, ele fala a seguinte frase, que eu notei aqui no meu diário: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Yahweh. Era uma igreja que conhecia todo o desígnio do Criador, conhecia toda a vontade do Eterno, conhecia toda a revelação do Eterno. Era uma igreja rica, que retinha a palavra do Eterno, que conhecia as verdades do Eterno, totalmente em contraposição a nós que não conhece nada nem sobre as eras da igreja. Com certeza, é uma igreja invejada, com certeza desejada. Quem é que está nas igrejas hoje em dia que não gostaria de ver um avivamento como na época de Paulo, João, os apóstolos, como aconteceu naquela época, né? E eu acho que nunca se viu, em momento nenhum da história da igreja, um momento que a igreja esteve tão forte, tão poderosa, tão potente como nesse momento. O interessante é que o Mashiach, ele não muda, mas a igreja muda. Verdade. E isso aconteceu. Nós vamos ver aqui ao longo dos séculos. Eu gostaria que você lesse o versículo 2 e 3 para a gente fazer uma breve explicação muito rápida. De Apocalipse? De Éfeso. Isso, capítulo 2. Capítulo 2, versículo Apocalipse 3. capítulo 2, versículo 2 e 3 vai descrever aí o labor de Éfeso, a pureza espiritual do conhecimento de Éfeso. Ok, se você tiver uma escritura aí, uma palavra, uma Bíblia, acompanhe aqui com a gente. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu já os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Isso que o Eterno fala aqui sobre isso. Eu vou deixar a própria Escritura responder a Escritura. Ótimo, ninguém pode falar melhor. 1 Coríntios capítulo 4, verso 11 a 13. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. 11. Até
Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. O próprio mensageiro da igreja de Éfeso, uma das estrelas que está diante do Eterno, descreve o labor dessa igreja apostólica. E você vai perceber também que lá em Apocalipse as heresias elas não têm vez nessa igreja, elas não conseguem, os santos apóstolos, eles não conseguem adentrar esta era da igreja, eles não conseguem de maneira nenhuma. Você vê lá que quem entrasse com uma falsa doutrina no meio do primeiro século da igreja, enquanto Paulo, João, os apóstolos estavam vivos ali, tinha que encarar o próprio Paulo e João direcionados. Eles não permitiram completamente pelo Eterno. Que várias doutrinas malignas adentrassem a igreja. A igreja permaneceu pura na era apostólica. Até o ano 70 depois do Mashiach, a igreja permaneceu pura, com todas as verdades reveladas, sem contaminação, sem se prostituir com o Estado. A igreja ficou e permaneceu pura nestes seus primeiros 70 anos. 35, 40 anos, na verdade. Porque o Mashiach morreu mais ou menos no ano 31. Então, esta é a igreja de Éfeso, que eu gostaria de apresentar, não vou me estender muito, porque tem mais 6 igrejas. Eu gostaria também que você lesse o versículo 6. Versículo 6 do capítulo 2, isso. Capítulo 2? Acerca lá da igreja apostólica. Capítulo 2, versículo 6 de Apocalipse. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Para quem não viu, para quem não acompanha certos vídeos, por exemplo, do irmão Romilson e outros têm pregado sobre isso aí na internet, o que é o nicolaítas? O que significa isso? Parece aí pra gente. Bem, o termo nicolaítas, ele é uma palavra que vem de outra língua, claro, mas ele tem um significado. Ele vem de 2 palavras. Ele vem do grego nico, que significa subjugar, dominar, ascender-se. E laitas, que significam leigos, o povo leigo. Ou seja, subjugar o povo leigo. Era um clero, era um conjunto de bispos que estavam querendo se sobrepor aos irmãos comuns. Entendo. Então, aí já... Não entrou na igreja apostólica. Não entrou. E quando é que ele começa a entrar? Os nicolaítas, eles começam a entrar dentro da igreja. Uma das suas doutrinas era esta, da hierarquia, que eles tentavam introduzir dentro da igreja. Eles começaram a entrar por volta do século II, ou mesmo ali do final do século I, quando eles passaram a distinguir o termo ancião, que do grego é presbítero, o termo presbítero, que do grego é ancião, e o termo bispo, que do grego significa supervisor. Eles passaram a distinguir esse termo ao considerar e pensar que o bispo ele estava superior ao presbítero. Superior ao ancião, um presbítero, né, um ancião maduro na fé. Mas na verdade tratava-se da mesma função na igreja. Sempre foi a mesma função em Atos dos Apóstolos. Bispo e ancião são a mesma coisa. Então é a mesma coisa. É o seguinte. Isso significa então que nas igrejas de hoje, mesmo a protestante, católica e tal, está errado a hierarquia. Isso, hierarquia, não pode haver uma hierarquia dentro da igreja do Mashiach. Ele foi bem claro quanto a este assunto. Eu convido vocês a lerem em Mateus capítulo 23, lá tem os ais, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vários ais. Vocês vão ver que esta doutrina, ela não pode permanecer dentro da igreja. Essa doutrina de colocar uma hierarquia, de colocar um apóstolo sobre um bispo, um profeta sobre um pastor. Agora é pastor, apóstolo. Isso não existe na igreja do Mashiach. Isso é detestado pelo Mashiach. Para o Mashiach, todos nós somos irmãos. Claro. Por isso mesmo ele falou, olha, nos impérios por aí tem um rei, tem esse, tem aquele, tem autoridade, mas vós não sereis assim. Porque todos vós sois irmãos. Essa doutrina ela é detestada pelo Filho do Eterno. Essa de colocar um diácono, presbítero, vai escadinha, evangelista, pastor, aí agora bispo, aí tem o apóstolo, aí tem os bispos, nada disso agrada o Mashiach. E isso tudo é detestado pelo Mashiach e foi veemente combatido pelos apóstolos na era apostólica da igreja. Faz todo sentido
afinal de contas, realmente somos irmãos, o cabeça, o líder da igreja, nós sabemos que é o Mashiach. Existe uma hierarquia no reino, apresentada pelo apóstolo Shaul. É o pai, o criador, abaixo o filho, e abaixo do filho o homem, e abaixo do homem a mulher. A mulher pecou primeiro. O homem está acima da mulher. Entendo. Mas é uma estrutura mais familiar e voltada para os céus. Mas dentro da igreja do Mashiach só há uma hierarquia. Ele é o cabeça e nós todos somos irmãos, membros do mesmo corpo. Porque a unha não pode querer ser superior ao dedo ou vice-versa. Sim, acho que todos os irmãos... E também é um costume de invocar títulos sobre as funções de cada um. Aquele negócio me chama de senhor doutor, senhor pastor, eu sou pastor, você não pode me chamar... Nada disso agrada o filho apóstolo, com licença, eu sou um apóstolo. Não. Então... Na verdade, ele não é um apóstolo. Apóstolo foram os 12. É um engano. O que pode haver são as funções da igreja. Existe a função do pastor, é um dom ministerial. Existe a função do apóstolo, do enviado, do missionário. Existe a função do profeta. São funções, mas não trata de hierarquia. Não trata-se de hierarquia. Não pode haver hierarquia na igreja do Eterno. Isso é a doutrina dos nicolaítas. Nico. Então essa doutrina ela entrou e, já faz 2000 anos e continua assim. Mesmo depois da reforma, continua assim. A nossa igreja, as igrejas, né? A reforma não conseguiu tirar a doutrina dos nicolaítas. Incrível. A reforma não foi completa. Então vamos continuar aí. Passa aí para a Esmirna. segunda igreja. Esmirna, né? Ok. O que é que você tem a dizer sobre Esmirna? Esmirna, o que eu acho? A palavra Esmirna ela é a mesma palavra usada para mirra, que é identificada com a morte. A mirra que é usada para... Sim, o óleo da unção, né? Ungir os corpos com mirra. Esmirna, portanto, significa também amargura. Tristeza. Esmirna foi uma igreja perseguida, que ela durou ali do ano mais ou menos, aproximadamente 70 depois do Mashiach, e foi até 305, ali depois do Mashiach. Foi uma igreja que foi perseguida por 10 reis romanos. Ela passou por 10 dias de perseguição, como nós vamos ver aqui mais na frente. Então, eu gostaria que você lesse para mim aí o Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, para que a gente possa 8, 9, 10. conhecer mais dessa parte da história da igreja. Ok. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E aí? O dia nas escrituras, o dia do Eterno, o dia do Mashiach, simboliza um transcurso de tempo decorrido na história. Esses 10 dias que o Mashiach fala são justamente os 10 imperadores romanos que perseguiram a igreja a partir mais ou menos do ano 64. Depois do Mashiach Nero, foi terminar lá com Diocleciano, lá no ano 305. Então foram os 10 reis que perseguiram a igreja, esses 10 dias. Bate perfeitamente com isso. Nero que foi o mais louco de todos, que botava fogo em tudo. E o Diocleciano foi o último antes do Constantino, é isso? Isso mesmo. O Diocleciano. Então esses 10 dias simbolizam esses 10 reis que perseguiram a igreja. E é interessante a associação que o Mashiach faz com ela da própria morte, né? Porque foi uma igreja que sofreu muito martírios, muitas mortes, perseguições. Aquela questão lá de colocar os crentes, né, nas arenas para serem comidos por leões. Essa é a figura de Esmirna, perfeito. Essa é Esmirna. Igreja perseguida, faz todo sentido. Uma igreja rica. Uma igreja que tem muita riqueza na Nova Yal-Shalom. Valor, acrescentou valor na cidade celeste. Inconfundível. Você compara a riqueza de uma igreja de Esmirna com a igreja, por exemplo, da Universal, e você realmente não tem nem como comparar. Não tem como comparar. Botar uma montanha de ouro aí não vai dar o que esses irmãos que morreram pelo Evangelho acrescentaram na mansão celestial. Comparar com as igrejas de hoje, Batista, Universal, assim, os irmãos morriam pelo Evangelho. Os irmãos de hoje não querem, os grandes, por exemplo, não querem nem falar o nome do Eterno para que não seja perdido o dinheiro das sociedades bíblicas do Brasil. Então, é uma igreja, é o oposto. Entendo. É uma igreja rica. Nós vamos conhecer muitos desses irmãos na eternidade
e vamos conhecer ele como pessoas muito poderosas. São os poderosos que Isaías capítulo 53 fala. Tá bom, dê continuidade aí a sua narrativa. Certo. Nós estamos vendo aqui Esmirna, até eu me perdi aqui, mas, por favor, lê para mim o versículo 11. Versículo 11 do capítulo 2? Isso, do capítulo 2 de Apocalipse. Né? Ok. Mas agora escrevi... Não, é Coríntios. Opa. Apocalipse 2:11. Perdão aí, irmãos. 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que isso aqui está querendo dizer? Várias doutrinas se perderam durante a história da igreja. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre as prisões espirituais, sobre as trevas exteriores. Acho que é uma confusão. Você já ouviu falar sobre o crente Raimundo? Sim. Com o pé na igreja, vai, mais clássico volta, do que volta. O Eterno perdoa? O Eterno perdoa. Com certeza. Só que terá um julgamento, um tribunal. Segundo nas nuvens, 30 dias. Tudo em dia. O saldo positivo vai ficar de um lado, o negativo do camarada vai ficar do outro. A misericórdia com que ele tratava as pessoas vai ser levada em conta. Da mesma forma que ele julgava o outro, ele vai ser julgado. À medida em que ele media, vai ser medido para ele. E dependendo do seu saldo, positivo ou negativo, se ele conseguiu pregar para as pessoas se converterem, vai abater uma parte do negativo. Sim. A misericórdia com que ele perdoava aqueles que lhe maltratavam, vai abater também o saldo negativo. Isso aí é aquele texto O Tribunal de Cristo. que o Machia fala Tribunal do lá, Machia, perdão. que Termo é assim, irmão, para você que é novato, que não viu, não vi, está começando a ver agora, a gente fala Machia, é o que você conhece como Cristo, mas esse nome Machia é o nome mais puro, é o nome verdadeiro, é o nome sem alteração, sem fermentação, sem adulteração, sem blasfêmia, que foi colocado nas igrejas. Você vai entender ao decorrer dos vídeos. Então, esse aí é aquele texto que o Machia falava, que diz, de lá não sairás até que pagues até o último centavo. Isso aí é uma confusão, né? Porque questão foi perdida. A igreja apostólica conhecia essa doutrina, mas ela se perdeu. Já na igreja de Esmirna... Com certeza, né? Para os judeus aquilo era uma coisa natural e para Paulo, para os apóstolos, para Pedro... Diante da justiça do Eterno. Haverá um galardão e também haverá uma retribuição de acordo com as obras do camarada. Haverá prisões espirituais, haverá trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Pessoas que ficarão de fora do reino. Porque uma coisa é salvação e outra é o reino, mas é assunto para outro vídeo. Tá bom, então. Então prossiga aí, né? Continuidade. Vai pra frente. Os irmãos podem... O irmão Romilson explica isso muito bem, um vídeo no seu canal, as trevas exteriores. Veja lá no vídeo do irmão Romilson. Assista lá o irmão Romilson, ele é... acho que o maior profeta do momento para todas as igrejas. Esqueça o preconceito de lado, é um homem muito humilde, eu me agrado muito dele. Abriu as escrituras diante do irmão Romilson, certo? Enquanto tem vários pastores aqui com a Bíblia debaixo do nariz, mas como está lá em Isaías 56, são pastores que nada compreendem, o Eterno levanta quem ele quer e faz como ele quer. Abriu as escrituras diante da Filadélfia, diante do irmão Romilson. Ele praticamente é o atalaia de Ezequiel 33. Nunca vi ninguém pregar como ele, realmente. Então vamos para a igreja de Pérgamo, né? Pérgamo vai. Significa completamente casada. Completamente casada. E completamente casada em que sentido? O que você está querendo dizer? A igreja casou com Constantino, esqueceu? Ela casou com Constantino logo após Diocleciano, que eu falei. Ali, na junção... Acabaram-se as perseguições e ocorreu um casamento. Com certeza você pode interpretar dessa forma, faz sentido. Constantino fez ali o concílio, né? Concílio de Nicéia, 317, 318, 325, dependendo de onde você for precisar. E ali foi o nascimento da Igreja Católica. Isso, foi o nascimento de uma igreja casada com o Estado. A igreja casou, tanto que a palavra... Então ali já se corrompeu, já estava corrompido então. Já vinha se corrompendo, os nicolaítas já haviam entrado, a doutrina de Balão já estava querendo ser formada. Não, porque a gente aprende nas igrejas aí que Constantino estava inspirado, que ali nasceu a igreja. Mas se você parar para pensar, se os protestantes, os protestantes saíram dentro da Igreja Católica e fizeram a reforma,
E, tipo assim, a igreja já estava corrompida. Realmente, acho que a igreja... Muito corrompida. Acho não. Profano. A igreja não é para se misturar com o Estado, né? Afinal de contas, o reino do Eterno, o reino do Machia, ele é o reino do céu, o reino celeste, não é o reino da terra, não é? Exatamente. Como ele mesmo fala nas Escrituras. Exatamente. Liga aí. Bola para frente. Então, ela durou mais ou menos, essa igreja, do ano 310 até o ano 500, 480 depois do Machia, enquanto os irmãos ainda conseguiram segurar a barra para não entrar tanta heresia. Mas depois da morte de alguns irmãos, como Martinho Torres, mensageiro da era, alguns irmãos aí, a avacalhação entrou, tiraram o nome do Filho do Eterno, Yahusha, e houve uma avacalhação total para surgir a igreja de Tiatira. Eu andei estudando um pouco isso, não quero interromper muito o irmão, mas eu andei estudando um pouco isso, você vê lá a história. Você, irmão, estude aí o Constantino. O Constantino, quando ele fez lá ali a junção da igreja, chamou 1000 irmãos, alguns estudos dizem 1600, e só participaram 300 dos líderes das igrejas. Houve uma grande divisão, uma grande briga ali, e ele, acho que, se bem me lembro, depois, salvo engano, depois que houve o concílio de Nicéia, ele ainda matou a esposa e o filho, e... Era um pagão. Só foi batizado no final da vida. Era um político pagão. Tudo indica que é... Foi colocado para liderar a igreja. A igreja abandonou o seu rei. Foi isso que aconteceu. E ela fez o que os apóstolos diziam que ia acontecer. O apóstolo Saulo já dizia: eu tenho medo que depois da minha partida a igreja vá após outro. Vá após outro. Assim como Eva foi após a serpente, tenho medo que a igreja, depois da minha partida, ela vá após outro. E foi após Constantino, se sentou com os reis da terra e se prostituiu. Ela caiu, a igreja caiu. Aí no momento que ela se junta com o Estado, acho ela que foi a grande queda da igreja. rejeitou o reinado do Machia, ela rejeitou o reino e ela abraçou o reino deste mundo. Como diz lá, acho que é para o profeta Isaías, né? Vocês não têm rejeitado ao profeta, você tem rejeitado a mim. Ou você escolhe reinar nessa era, ou você reina na era vindoura com o Machia. Você tem que tomar sua decisão agora. Quem é o seu rei? Essa era. Continue aí falando sobre as eras da igreja. Bem, gostaria que você lesse para mim o versículo 13 do capítulo 2, para a gente ver um pouco mais sobre Pérgamo. 13 do capítulo 2, para ver sobre Pérgamo. 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Isso. Onde Satanás habita, dentro de uma igreja, dentro de uma era da igreja, o Eterno falando que é onde Satanás habita, é um pouco pesado, né? O centro espírita babilônico de Babilônia se transferiu nessa época para Pérgamo. Pérgamo era a cidade mais idólatra da Ásia. Ela absorveu todas as doutrinas da Babilônia, estavam agora lá instaladas. Por isso que o Machia se refere a esta época de forma física, a época lá local. Inclusive fala até do irmão Antipas, né? Que foi morto ali dentro daquele touro fervente, né? O bezerro de bronze. O negócio de bronze lá, o touro de bronze lá. Ele morreu lá dentro, lá por pregar a verdade, ser preso, não aceitou, continuou pregando. E acabaram matando o irmão, foi um mártir da história da igreja. Mas espiritualmente, a igreja de Pérgamo foi a igreja que sentou com os reis da terra, se prostituiu com Constantino na história da igreja, e ela rejeitou o reinado do Machia para abraçar o reino deste mundo. Só que acontece que o reino que ela decidiu abraçar neste mundo, que é o reino romano, ele é um reino que já tinha sido dominado pelo reino pela religião babilônica. Então a Babilônia, que estava lá em Babel, lá de Nimrod, Semíramis e Tamuz, ela já havia se instalado em Roma. O trono de Satanás, que é a Babilônia, já havia vindo para Pérgamo, para o Império Romano, e estava lá instalado. Então a igreja abraçou espiritualmente a Babilônia. E nesse momento o sistema babilônico, que estava na Babilônia e veio para Pérgamo, adentra a igreja. A Babilônia entra dentro da igreja e a igreja passa a sentar-se, comungar juntamente com a Babilônia. Você assistiu aquele filme... Como é que chama? O Gladiador. Tem uma cena lá daquele filme Gladiador que o senhor lá que pega o principal como escravo e assim, vamos para Roma, a grande prostituta, e vamos
fala algumas palavras de baixo calão lá, mas ele chama Roma de a grande prostituta. Isso. Então ali tudo se prostituiu, ali estava tudo misturado, ali a bagunça era geral. O símbolo da igreja, a grande prostituta. A igreja profana, católica, se sentou com Constantino e rejeitou o reino do Machia e abraçou o reino romano. O reino romano já estava dominado pelos... Ela deixou o tesouro no céu para abraçar para o da terra. abraçar Ela tomou a comunhão ali com a política. Ela fez sua escolha. Ela fez sua escolha. E o que acontece é que o Império Romano ele já estava contaminado com a religião babilônica. A Babilônia já tinha se transferido para Roma. Então, quando a igreja abraçou o reino romano, ela não estava simplesmente abraçando o reino romano, ela estava abraçando o próprio trono de Satanás. Nossa, profundo. Então, o que mais você tem para dizer sobre essa igreja ou vamos passar para o próximo? Eu queria mostrar aqui, eu nem lembro o que é, mas deixa eu aqui. Tá aqui, vou mostrar aqui provando que a Babilônia havia se transferido para Pérgamo e para dentro do Império Romano, ali espiritualmente falando para os irmãos. Mostra aí no vídeo. Os irmãos podem ver aqui a igreja de Pérgamo, que é uma apostila de um seminário teológico, chamado CT-LAS, aqui do Ceará, onde está o trono de Satanás, Apocalipse 2,13. Isso, sem dúvida, é uma referência à seita pagã babilônica, ocultista, que mudou-se para Pérgamo, vinda de Babilônia, o centro do espiritismo nos tempos primitivos. Irmãos podem ver aqui, dá para dar um pause na tela e dar uma olhada. Então, a igreja, naqueles dias, a igreja estava lá em Pérgamo, onde havia a Babilônia, e espiritualmente, na era da igreja, ela abraçou Roma. E quando abraçou Roma, ela abraçou, na verdade, o trono de Satanás. Porque lá estava o centro político do mundo e o centro religioso, que é o trono de Satanás. Ao meu entender, não se faz um contrato com o diabo nem por... igreja... de jeito nenhum, você nunca vai ter lucro. Então o que eles fizeram ali foi um contrato com o diabo. Importante que mesmo dentro dessa igreja que se sentou com os reis da terra, ainda haviam aqueles que não aceitavam tal heresia de se unir com o reino de Satanás, e eles permaneceram firmes e fiéis. Tais são descritos em Apocalipse como vencedores. Cada era é descrito um conjunto de vencedores de cada era da igreja. O Machia vai tirar um conjunto de vencedores para reinar juntamente com ele, que são os poderosos de Isaías capítulo 53. Que não aceitou a doutrinação, que não aceitou falsas doutrinas, que não aceitou o fermento sendo colocado dentro das escrituras, não aceitou heresia, não aceitou sentar e fazer uma coisa. Inclusive Constantino, logo após o seu primeiro concílio, lá em 325, ele dirigiu o concílio, e depois daquele concílio ele disse que existe outro Deus além do Dial. Ele passou a dizer que o Filho também era eterno, que é totalmente errôneo diante das escrituras. Temos lá o próprio Filho dizendo para Laodiceia: eu sou o princípio da criação Dial. O próprio Filho dizendo para as igrejas de hoje, Laodiceia: eu sou o princípio da criação Dial. Então, o próprio Constantino, daqueles que divergiram de sua doutrina, porque ele queria formar o triângulo babilônico, ele mandou matar. Vários, centenas, mais de 100 homens foram mortos por ele. Essa conversa é interessante, assim, você, irmão, que está no meio do vídeo, que chegou agora, ou que não está entendendo a pregação, o que está se falando aqui, é o seguinte: se você for estudar ali, você vai